Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Despertas de hoje. Hoje é 2 de julho de 2024, são 7h03 da manhã. Estamos começando ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela parceria, pela companhia de todo mundo. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, pelo menos nas mais relevantes aí, né? Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Se você quiser nos acompanhar também pelo YouTube, estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, do Leandro Demore e também lá no canal do ICL Notícias. Muito bom dia, muito obrigado pela parceria, pela companhia de todas as manhãs. Muito obrigado para quem nos encontra aí pelas ruas deste mundão de meu Deus e fala: Demore, estou todos os dias com você acordando às 7 horas da manhã. Eu acho que as pessoas não têm nada para fazer da vida e acabam vindo parar neste programa, o que muito me alegra de todo modo, não é mesmo? Você pode chegar por aí nos nossos canais e deixar o seu like, ativar o sininho, fazer a inscrição, pular 7 ondinhas, fazer aquela coisa toda, mas se você não quiser fazer nada disso, por gentileza, pelo menos compartilhe este programa com as pessoas que você gosta. Você pode clicar aí no link de compartilhar e mandar, claro, no seu grupo de zap, mandar lá no seu grupo de discussão por e-mail, que eu sei que você tem, porque você tem a minha idade ou mais, né? Então você fica lá gastando a sua vida debatendo por e-mail com as pessoas, o que é, aliás, de tudo é maravilhoso, porque a gente não fica aí como refém do algoritmo das redes sociais, não é mesmo? Então, por gentileza, compartilhe este programa, avise as pessoas que já estamos online. De todo modo, vocês sabem, o ICL tem programação todos os dias aqui das 7 horas da manhã até o 12h30, amanhã toda nós estamos ao vivo com vários dos nossos programas, depois voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigado para quem nos acompanha também pela TV aberta. Se você não quiser gastar a sua caríssima e mal funcionante internet, você pode nos acompanhar em São Paulo pela TVT, os nossos parceiros e amigos lá da TVT, lá em Salvador, na Bahia e Salvador e Grande região metropolitana também pela TV Quirimurê. Hoje temos uma parceira nova que também está transmitindo esse canal, então muito bom dia, sejam muito bem-vindos, pessoal da Pop TV em Porto Alegre. Temos mais uma rede de TV transmitindo o Desperta, portanto, são 3 redes de TV, vários canais de YouTube, outras tantas redes sociais e temos também os nossos amigos da Rádio Brasil Atual e da Rádio Heliópolis. Se você vive em São Paulo e quiser acompanhar este programa no carro, por exemplo, onde muita gente ainda tem o hábito maravilhoso de ouvir rádio, eu sou uma dessas pessoas, você pode nos acompanhar pelo rádio. Sintonize aí no seu radinho do seu carro ou da sua casa também, claro, mas as pessoas ouvem mais rádio no carro. Ou a Rádio Brasil Atual ou a Rádio Heliópolis, são as emissoras, portanto, 3 redes de televisão e 2 emissoras de rádio que transmitem este programa ao vivo na nossa Mega Blaster rede Desperta de Comunicações, tá bom? Se você está chegando por aí no nosso chat, vai dizendo de onde você está assistindo a este programa, vá dando bom dia para as pessoas que estão por ali também, pode estabelecer conversas com elas também, claro, mantendo a civilidade, né? Não empurrando coleguinha, não colando chiclete no cabelo das pessoas, aquela coisa toda. Vocês sabem quais são as regras do nosso chat, né? Gente, olha só, temos muitas notícias por aqui. Hoje, eu quero só começar agradecendo o pessoal do Instituto Vladimir Herzog. Ontem teve um evento na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo, para o qual eu fui honrosamente convidado. O evento estava muito bonito, muitas pessoas participando lá. Primeiro do aniversário dos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog, colega jornalista, que foi assassinado pelos militares brasileiros durante a ditadura, aqui, né, a partir do golpe de 64. E aí foi organizado ontem uma exposição na Cinemateca que retrata a violência cometida pelo Estado e também os movimentos de luta contra essa violência cometida pelo Estado a partir do golpe de 64. A exposição é aberta ao público, tá? Então quem quiser, se você estiver em São Paulo, vai durar até, se eu não me engano, até julho, agosto, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem a data aqui na notícia da Folha de São Paulo. Não tem a data. Até quando vai Folha de São Paulo? Pois é. Eu também não sei, porque eu perguntei ontem e já me esqueci, mas vocês podem... Aqui, ó, de 2 a 22 de julho, então, portanto, estreou ontem 60 anos de resistência democrática no Brasil, até 22 de julho, tem várias fotos, várias imagens, ficou muito bonito. Aliás, o espaço da Cinemateca Brasileira é um espaço por si já visitável, e agora, se você quiser, você pode visitar este local de memória. O Brasil é ruim de memória, né? Tivemos aí, esse ano é um ano importante para a gente lembrar também dos horrores da ditadura militar, mas não só disso, principalmente da resistência à ditadura militar. Essa exposição é uma exposição que mostra muito da resistência
em relação à ditadura militar por parte de igreja, escolas de samba, associações, clubes, sindicatos, pessoas que realmente lutaram de várias formas, de várias maneiras, contra os horrores da ditadura militar. Então a exposição está acontecendo na Cinemateca Brasileira. Por favor, vá lá, visite, leve seus filhos, leve suas filhas, leve as crianças. Eu acho que esses espaços de memória são importantes principalmente para as crianças. Muitas vezes a gente já está aí letrado, né, no que aconteceu em relação à nossa história. A gente sabe, a gente tem noção que as coisas não podem se repetir, é importante relembrar. A democracia é aquela conquista que nunca está 100% garantida, a gente viu o que aconteceu no Brasil, no famoso 8 de janeiro, mas leva aí o seu filho, pré-adolescente, adolescente, as crianças mesmo, né? Eu tenho um filho de 6 anos, leva lá, explica o que é, mostra as fotos, olha, meu filho era assim, funcionou assim, pois é, desse jeito não é legal, não é bom, né? Fuja de pessoas que têm ideias semelhantes a essa, até para as crianças ficarem ligadas. Muitas vezes as crianças estão consumindo conteúdos aí, a gente não consegue controlar tudo, claro, né? Até semana passada estourou aí uma grande polêmica sobre um youtuber que produz conteúdo infantil aí, né? Que fez uma foto aí bebendo o famoso copo de leite, que é um negócio associado aos movimentos neonazistas, aquela coisa toda. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, né? Se o moleque fez isso de propósito ou não. Chama Gato Galáctico. O youtuber, meu filho, aliás, assistia, não assiste mais porque o canal já está bloqueado. Mas eu entrei no perfil do rapaz lá. E para além do copo de leite, tem muita mensagem lá que você já viu que está indo para um lado que não é um lado legal, né? Já está apoiando coisa que não é coisa legal. Vai em evento de Brasil Paralelo, entendeu? Fotinho lá no evento do Jordan Peterson, não sei o que da igreja. Então, assim, meu filho não, né? Meu filho não. Tenho direito. Tenho esse direito ou não tenho esse direito? As pessoas entram em surto às vezes quando a gente fala isso, né? Ai, mas então não pode, não sei o que, não sei se pode na sua casa ou não, velho. Problema seu, velho. Tô nem aí que você pode na sua casa. Na minha casa não quero. Entendeu? Já tem um monte de conteúdo de criança no YouTube que é um terror, assim, é tudo muito focado em competição, em dinheiro, em aposta em grana, e quanto que vai ganhar, e quanto que custou, e o brinquedo que comprou, e o parque que visitou, é tudo assim, é ultra capitalista o negócio já. Quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando. Mesmo no YouTube Kids, né? Quem não tem filho, o YouTube tem um aplicativo que é só para crianças, o YouTube Kids, onde em tese as coisas são um pouco mais saudáveis. Mas os produtores de conteúdo para crianças no Brasil e no mundo, porque no Brasil chega muita coisa de fora também, né? Tem uns meninos lá que são da Rússia, se não me engano, também. Cara, a vida desses meninos é só ter os ultra brinquedos, Blaster, Master, o caminhão que custa $20 mil da criança brincar, o parque do não sei o que, as super coleções de brinquedos, não sei o que. Cara, é consumismo 100% do tempo. É um negócio sério. Eu tenho, lá em casa a gente tem, assim, levado o nosso filho, quando ele tem o tempo de tela dele, que é reduzido, né, a assistir desenhos antigos, né? A gente fica assistindo com ele lá, Pernalonga, sabe? Essas coisas assim, fica vendo junto com ele. Bob Esponja, rola muito Bob Esponja lá em casa. Adoro Bob Esponja, aliás. E outras coisas um pouco mais longas, até porque, não sei se vocês já repararam, que é uma coisa que acontece com as crianças, quando elas estão de posse dos seus celulares ou tablets, acaba que elas vão parar, principalmente no YouTube, no Shorts. Né? O Shorts, o meu filho chama de pedacinho, né? Lá em casa, pedacinho é proibido. Por quê? O Short, a criança vê 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, vai passando, vê 50 mil vídeos lá no tempo que ela está na tela, e isso causa uma ansiedade brutal. Eu noto assim, na hora, o meu filho. Quando meu filho está ansioso e fica nervoso, ele está lá olhando shorts porque caiu por acaso lá. E os shorts não são bloqueáveis no YouTube. Então você pode até bloquear o conteúdo, por exemplo, desse menino Gato Galáctico, que eu na minha casa não quero, e problema meu, filho é meu, faço o que eu quero, e quem não gostou também, problema de quem não gostou. Fui lá no Twitter do cara, não gostei das coisas que o cara faz na vida dele, indo em evento do Brasil Paralelo. Então na minha casa não entra, simples assim. É uma questão ideológica mesmo, sabe? Lá em casa tem escola com partido, né? Mas é o partido que eu escolho, é assim que é, lá na nossa casa. Eu não, né? Eu e a minha esposa escolhemos, né? Na verdade, minha esposa e eu, né? Então é como é. Tá bom? Porque nós não temos muitos desses lugares de memória no Brasil também. Então, muito legal a exposição
organizada pelo Instituto Vladimir Herzog, aos quais agradeço pelo convite. Estava cheio de jornalistas, cheio de ativistas, cheio de gente bacana ontem lá, estava muito bonito mesmo com o frio que estava fazendo em São Paulo. Levem as crianças para ver esse tipo de coisa, expliquem para elas como era, o que aconteceu, o que é uma democracia, qual a importância da liberdade, não essa liberdade sequestrada pela extrema-direita, o que é a liberdade de fato, o que é viver em um país livre. Se você é jornalista e vai levar o seu filho, sua filha, alguém da sua família que seja mais novo, explica, olha, né, papai é jornalista, se fosse nos dias de hoje, como era na ditadura militar, muito possivelmente o papai estaria preso. Preso por quê? Por ser jornalista, por fazer o que se faz, né? A gente teria a redação, por exemplo, aqui do ICL, talvez fosse uma redação que poderia ser fechada. As pessoas poderiam sofrer violência física e psicológica aqui. A gente poderia ter um censor dentro da redação, sabiam que era assim que funcionava? Tem muita gente nova que assiste o programa que não sabe, né? Tinha um censor da ditadura sentado na redação. Para os idiotas que falam em censura hoje, né? Você é só um idiota falando em censura no Brasil. Apenas um idiota. Quiçá mal informado, o que tem conserto, né? Pode começar indo ver a exposição na Cinemateca Brasileira, para entender o que era de fato uma censura, que era um cidadão sentado lendo o jornal antes do jornal ser publicado. Isso é censura. O nome disso é censura. Então é bacana a exposição, ela está muito bonita, muito bem organizada. Como eu falei, vai de resistência de escola de samba, né, a sindicatos. É impressionante. Então, muito obrigado pelo convite, né, do pessoal do Instituto Vladimir Herzog, e vida longa ao Instituto Vladimir Herzog, organizando esse espaço de memória que é tão raro no Brasil. Vamos lá então para as notícias do dia. Congelante ou calor reaparece, o que esperar das temperaturas em julho? O mês de julho deste ano deverá ter temperaturas acima da média no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, segundo a Metsul Meteorologia. A empresa não descarta a possibilidade de que seja um dos meses de julho mais quentes até hoje na estatística, mesmo que tipicamente seja o mês mais frio do ano e tenha períodos mais gelados. Em 2024, o meio do inverno vem na sequência de um junho com poucos episódios frios. A primeira semana de julho, entretanto, começou com queda significativa da temperatura, principalmente no sul do Brasil. Está frio, mas aqui em São Paulo está frio também. Mas a temperatura deve subir. As temperaturas baixas no sul se prolongam pela primeira quinzena do mês. Na segunda metade do mês deverá ter alternância de dias frios e quentes. Esse revezamento entre ar quente e frio agrava o risco de temporais. Portanto, se você mora em áreas de risco, se você mora em áreas já atingidas por enchentes ou em risco de desmoronamento de encostas, por favor, faça aquilo que eu sugiro para vocês o tempo todo aqui, né? Preste atenção na previsão do tempo da sua cidade. Beleza? Beleza. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Sistema de monitoramento alerta para seca severa este ano na Amazônia. Mais uma, no ano passado já teve, né? As chuvas abaixo da média em grande parte da região, somadas às previsões de temperatura acima da normalidade, já são motivo de preocupação para as autoridades com o período de estiagem na Amazônia em 2024. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia emitiu alerta aos órgãos de defesa civil para a necessidade de medidas preventivas e de assistência às populações afetadas. De acordo com o analista do centro, o Flávio Altieri, os estudos apontam para uma seca muito semelhante àquela que atingiu a região no ano passado. Disse ele, a gente tem os efeitos do fenômeno El Niño que ainda interferem na região e mantém o aquecimento do Oceano Atlântico Norte e Sul, que também interferem com pouca chuva na Amazônia. Nos últimos 12 meses até abril deste ano, o monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico registrava déficit de 27% do volume de chuvas. Segundo o superintendente de operações de eventos críticos, Alan Vaz Lopes, os níveis de água e a vazão dos rios da Amazônia, embora tenham grandes volumes, são muito sensíveis à falta de chuvas. Uma pequena falta de chuva em determinado momento provoca uma grande redução dos níveis de água e do escoamento dos rios. É por isso que a gente vê rios enormes tendo uma redução muito rápida nos níveis de água.
O abastecimento de energia do país é outro setor sensível, já que a região concentra 17 usinas hidrelétricas, responsáveis por quase 24% do sistema nacional. Embora outras estruturas de geração possam suprir uma eventual interrupção, o remanejo sempre causa algum impacto no país. A seca na Amazônia ocorre após etapas desiguais na região, portanto os indicativos variam conforme o período da estiagem. A maior parte das hidrelétricas está nos rios da bacia Araguaia-Tocantins e apesar de o nível estar mais baixo do que o ano passado, os níveis ainda hoje são satisfatórios para a geração de energia, mas é uma preocupação, o que pode fazer o Brasil, inclusive, a ligar as suas famigeradas termoelétricas, né? Temos ainda algumas termoelétricas que funcionam a carvão, eventualmente elas têm que entrar em funcionamento porque a gente tem problema com as hidrelétricas. Ministério da Saúde lança edital do Mais Médicos, olha só, são 3.184 vagas. Lá no site do G1 tem esse serviço, se você é médico aí, está querendo aplicar para o Mais Médicos, o edital foi lançado, oportunidades estão disponíveis em mais de 1.500 municípios brasileiros e este ano, pela primeira vez, teremos uma cota reservada para grupos étnicos raciais, né? São 20% das vagas reservadas para grupos étnico-raciais e 9% para pessoas com deficiência. Então preste atenção, se você for médico ou médica e for aplicar para o Mais Médicos, há também esse ano a possibilidade de você entrar por cotas, tá bom? Atenção nisso, são mais de 3.000 vagas pelo Brasil todo. As pessoas que têm aquela vontade de fazer a medicina de fato como ela deveria ser feita, né? Eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque às vezes eu falo que tem gente que não gosta, mas vocês já entenderam do que eu estou falando. Então, se você quer realmente ajudar o país enquanto médico, enquanto médica, pode aplicar para o Mais Médicos para servir por um tempo em comunidades onde geralmente não vale a pena financeiramente ser médico. É que ele não vale a pena de ganhar 10 pau por mês, né? Mas não vale a pena, né? Porque se ficar em outro lugar, o problema do Brasil é a concentração de médicos. A imensa maioria dos médicos no Brasil estão concentrados nas capitais e nas grandes cidades. Então o Brasil não tem necessariamente um problema de falta de médicos. Nós temos até que nos últimos anos vem crescendo muito a formação de médicos. A reserva de mercado antigamente era muito maior, hoje é muito menor. Apesar da luta de muitos médicos para que não houvesse novas faculdades, novas universidades, novas formações, para manter reserva de mercado, claro, para manter os preços altos, é como a coisa funciona, mas vem melhorando. O problema é que a imensa maioria acaba ficando em capitais ou em grandes cidades, que é onde as pessoas são melhor remuneradas, tá bom? Então, o Mais Médicos ele serve para suprir essa necessidade de profissionais em regiões onde geralmente nem mesmo as prefeituras, às vezes a prefeitura tem uma grana lá, a prefeitura de uma cidade pequena, faz um edital, paga um salário de 12, 13, 14, 15 mil reais, o que eventualmente vai ser um dos maiores salários da cidade e mesmo assim, comprometendo inclusive a sua saúde financeira, mas precisa alocar médicos e mesmo assim é difícil aparecer concorrentes, né? Então, o Mais Médicos serve para isso, tão combatido, né? Bolsonaro falou que ia acabar, mandou os médicos cubanos embora, aquela coisa toda. Várias cidades do Brasil ficaram muito tempo sem assistência médica por conta da política do Bolsonaro, né? E agora as coisas finalmente começam a ser retomadas, uma boa notícia do governo. A gente tem que... isso aqui é super importante, eu cobri o Mais Médicos durante muito tempo. Eu acho um dos programas mais incríveis que tem no Brasil, né? E aí o Bolsonaro entrou, tentou acabar com Mais Médicos, não conseguiu, mas fez muito mal para o programa. Várias cidades ficaram sem médicos. Durante a pandemia a gente viu várias reportagens sendo publicadas em relação a isso também, né? As pessoas já passando problema por conta da pandemia e a cidade sem médico porque o médico tinha sido mandado embora. Claro, uma ideia genial, mandar um médico embora de uma cidade, óbvio. Por que não? Por que não fazer isso? Né? Não espanta, não espanta. E agora são aí quase 3.200 vagas abertas, portanto, dá uma olhada nisso se você for da área. Uma matéria de serviço também lá no iclnoticias.com.br. Portabilidade da dívida do cartão de crédito tem nova regra. Mudanças determinadas pelo Banco Central permitem que o cliente leve saldo devedor do cartão de crédito para outros bancos e exigem maior transparência das faturas. Se você quiser saber como funciona,
A matéria está publicada lá no iclnoticias.com.br. Na prática, essa nova regra permite que você pegue a sua dívida de cartão de crédito e leve para outro banco, outra instituição. Com isso, possa negociar, né? Porque o banco eventualmente vai querer que você leve também a sua poupança ou sua conta salário, né? Então você pode levar essas outras coisas para o banco e o banco pode recepcionar a sua dívida de cartão de crédito também. E aí, claro, você pode fazer uma renegociação, tá bom? Serviço completo publicado lá no iclnoticias.com.br. Governo ignora prazo e acordo com movimentos e engaveta a reforma do imposto de renda. A tão prometida reforma dos tributos sobre a renda e patrimônio não tem prazo para sair. Apesar de uma emenda à Constituição ter obrigado o governo do Lula a apresentar ao Congresso uma proposta sobre o tema ainda em março, o próprio governo não trabalha com qualquer data para cumprir sua obrigação. Lula foi eleito em 2022 prometendo colocar o rico no imposto de renda. Seu governo, entretanto, priorizou esforços para a aprovação da reforma dos impostos sobre o consumo, o que é uma reforma importante também, porque se você reduz a reforma sobre o consumo, você prioriza os pobres também, é um outro jeito de fazer, né? Tal reforma foi aprovada no ano passado, mas ainda depende da regulamentação e discussão no Congresso. Com essas pendências em aberto e sem clima político para análise de uma nova reforma, a discussão sobre imposto de renda acabou engavetada por enquanto, pelo menos. A reforma do imposto de renda é considerada essencial por tributaristas e movimentos populares para reduzir a desigualdade tributária no país, finalmente taxando quem ganha mais e cobrando menos dos mais pobres. Porém, é preciso esperar, segundo o governo, porque o governo não tem voto para levar isso adiante. Não há data definida para a divulgação da proposta e para envio do Congresso, declarou a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária ao ser questionada pelo Brasil de Fato, que é quem faz essa reportagem. A proposta da reforma de tributação de renda segue sendo elaborada pelo Ministério da Fazenda. O governo prometeu até o fim, deixa eu ver se tem o dado aqui, o governo prometeu até o fim do governo, portanto temos mais 2 anos para ver se essa promessa será cumprida ou não, que vai ter isenção aí, se eu não me engano, para quem ganha até R$5.000 por mês, né? Era uma coisa parecida com isso. Posso estar enganado, se eu estiver enganado vocês comentem nos comentários, gente, por favor. Mas o plano de campanha era esse. Aparentemente esse ano não sai, vamos esperar o senhor Arthur Lira sair da Câmara dos Deputados, do comando da Câmara, para ver se o clima melhora, se as coisas andam, porque está todo mundo vendo também que não adianta o governo mandar nada para a Câmara que não passa, né, gente? O negócio da Câmara, do senhor Arthur Lira, é cuidar lá para que o PL do estuprador cuide bem dos estupradores, né? A gente sabe o clima, o pintou um clima da Câmara é esse hoje. Então não adianta forçar a mão ali, porque não vai passar, né? Ministério da Agricultura alerta para marcas e lotes de café torrado impróprios ao consumo. Atenção, então, se você toma aquele seu cafezinho pelas manhãs aqui, como eu estou fazendo agora, aliás, neste exato momento, né? Lá no site do iclnoticias.com.br, você pode conferir 14 marcas que foram classificadas, né, como impróprias para o consumo e devem providenciar o imediato recolhimento dos supermercados. Aqui está um exemplo de café, né? Isso aqui é madeira, né, gente? Aqui, ó. Pedaço de pau no café, tá? Então, tem um nível, digamos assim, seguro para impurezas do café, o que você nunca verá com o café brasileiro exportado para o exterior, né? Porque nós exportamos, no geral, o nosso melhor café. E aí, se você quiser saber a lista completa, a lista está aqui, ó, publicada pelo iclnoticias.com.br. Eu não vou ler aqui porque são 14 marcas, mas você dá uma olhada lá no nosso site para saber se está aí na sua prateleira, né, um desses cafés. E se você encontrar esses cafés no supermercado também, tem que alertar aí o proprietário que a marca precisa ser recolhida das prateleiras. Vamos lá para a coluna da Juliana Dalpiva no iclnoticias.com.br. Após PL do estupro, descriminalização do aborto pode entrar em pauta no STF ainda este ano. Reportagem assinada pela repórter Carla Gamba. Ministros do Supremo Tribunal Federal voltam a cogitar a possibilidade de julgar já no segundo semestre de 2024 uma ação que discute a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Essa possibilidade, que no momento não é consensual, sinaliza uma mudança na direção do que vinha sendo costurado nos bastidores da corte nos últimos meses.
De maneira geral, havia uma avaliação comum entre os magistrados que casos considerados polêmicos não deveriam mais ser pautados esse ano. Esses casos tinham ficado meio de lado, inclusive não era do gosto do próprio governo Lula que fossem discutidos, porque a gente sabe que a imagem do STF está muito colada à imagem do governo. Então o STF toma uma decisão, a decisão vira do Lula, né? Principalmente alimentada pelas redes de fake news aí que estão comendo soltas. Então, STF tomou decisão sobre os 40 gramas de posse ou porte ou tráfico de maconha, o Lula, né? O governo, a coisa vira, o governo liberou a maconha. É assim que a coisa anda, né, gente? A gente tem que jogar com a realidade como ela é. Então esses temas tinham ficado um pouco de lado, mas, no entanto, com o aparecimento aí do PL pró-estupro, defendido pela Câmara dos Deputados, não toda, mas boa parte da Câmara, é possível que o STF paute também para evitar retrocessos em relação a essa pauta. Corregedor de Justiça arquiva processos contra ex-juízes da Lava Jato. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu arquivar 9 processos, entre eles reclamações disciplinares e pedidos de providência, que tinham como alvo os juízes Gabriela Hart e Eduardo Fernando Appio. Ambos já foram responsáveis pela 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara da Lava Jato. Em todos os casos arquivados, os juízes eram acusados de ter praticado atos abusivos ou parciais na condução da Lava Jato. Em um dos processos, Appio foi apontado como suspeito de violar o sigilo de uma decisão. Salomão concluiu que, nesses casos, não há indícios o bastante para caracterizar a má conduta dos magistrados. Numa das reclamações, parlamentares alegavam que Appio tinha agido de forma política ao criticar a condução da Lava Jato por magistrados que foram seus antecessores. Para o corregedor, contudo, eventuais falas críticas do magistrado foram proferidas na condição de professor, o que é permitido. Salomão escreveu que a manifestação de Appio foram feitas sob proteção da liberdade da cátedra prevista pela Constituição e não foram baseadas em preferências exclusivamente políticas ou posicionamentos morais ou puramente ideológicos, mas sim critérios técnicos, conceitos jurídicos e correntes teóricas do direito penal e processual, o que não pode ser configurado como infração funcional. No caso de Gabriela Hart, o Corregedor de Justiça concluiu que as imputações deduzidas demonstram mero descontentamento da parte requerente diante do que foi decidido nos autos, não havendo indícios de que a juíza tenha incorrido em falta funcional. A juíza, contudo, continua a ser investigada em um processo administrativo disciplinar aberto que apura sua conduta na destinação dos recursos públicos para a criação lá do Criança Esperança da Lava Jato, tá? Então, esses processos disciplinares não têm a ver diretamente com os processos administrativos e, eventualmente, que recaem sobre a Gabriela Hart e juízes, desembargadores do TRF4 e, eventualmente, investigações criminais em relação àquele fundo com um CNPJ privado que foi montado pelos procuradores da Lava Jato, no qual eles depositariam parte do dinheiro que a Petrobras pagou em multas nos Estados Unidos, tá? Esse caso segue, beleza? Isso aqui é uma outra coisa. Bom, a matéria completa está no iclnoticias.com.br, né? 11 dos 25 secretários de Tarcísio acumulam cargos em conselhos de estatais e incham seus salários. Levantamento feito pelo Brasil de Fato mostra que 11 dos 25 secretários do governo Tarcísio de Freitas foram nomeados para cargos em conselhos de estatais. Em alguns casos, a remuneração total ultrapassa o teto salarial do funcionalismo no estado de São Paulo, que atualmente é de R$ 44 mil. Esse valor determina o limite salarial para uma função, mas não há ilegalidade caso o montante seja ultrapassado com acúmulo de cargos. 3 secretários de Tarcísio recebem mais do que o teto. Arthur Lima, chefe da Casa Civil, recebe quase 51 mil reais por mês. Além do salário de secretário, ele é conselheiro de 2 estatais, a Companhia Paulista de Parcerias e a Companhia das Docas, onde recebe quase 10 mil reais em cada uma. Guilherme Afife Domingos, secretário de Projetos Estratégicos, também ultrapassa o teto com cargos em conselhos, quase 51 mil reais também. Além do saldo que recebe para chefiar a pasta, ele é conselheiro da Companhia Paulista de Securitização e também da CPC, que é a Companhia Paulista de Parcerias. Recebe também quase 10 mil reais em cada um desses conselhos.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, abriu mão de seu salário à frente da pasta. Ele não poderia acumulá-lo com os R$ 44 mil que recebe na Câmara dos Deputados, pois é deputado federal licenciado. Somado a esse valor, ele também ganha 9 mil da Polícia Militar, 5.500 como conselheiro do metrô, 6.500 por integrar o Conselho da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. No total, a sua conta bancária recebe R$ 66 mil por mês dos cofres públicos. O negócio do Derrite é que foi muito bonito quando ele anunciou que ia abrir mão, né, do salário. Vejam como são as coisas, né? Não, eu vou assumir a Secretaria de Segurança de São Paulo de graça. De graça. Não vou receber salário. Tá recebendo, sim, todo mês R$ 66 mil. Né? Que beleza, né? Esqueceu de contar a segunda parte. Parabéns para o Brasil de Fato, que fez o levantamento, e a notícia está publicada no iclnoticias.com.br. Empresa Equatorial oferta apenas 67 por ação da Sabesp, 10% abaixo do valor atual em bolsa. O governo de São Paulo divulgou na sexta-feira que apenas o Grupo Equatorial apresentou proposta para a compra de 15% das ações da Sabesp. Essa é a primeira etapa da privatização da empresa. O valor apresentado foi equivalente a R$ 67 por ação. O valor de mercado de uma ação na Sabesp na sexta-feira era de R$ 74. No ano de 2023, o lucro da Sabesp somou 3,5 bilhões. Isso significa que, para controlar a empresa, a Equatorial deve desembolsar um valor equivalente a apenas 2 anos de lucro da estatal. Isso é um negócio da China, né, gente? Não sei se fala mais ainda negócio da China. Deve ser, né? Porque é bom, né, para quem faz, né? A empresa falou que pode pagar 6,9 bi para assumir o controle da Sabesp. Mesmo com 15% das ações, ela pode assumir o controle. No ano passado a gente explicou aqui como o grupo do Jorge Paulo Lemann assumiu o controle da Eletrobras, tendo minoria. Porque os caras fazem o mesh necessário, né? E aí a Sabesp vai para o mesmo caminho. Quanto vai custar isso para o Grupo Equatorial? O equivalente a 2 anos de lucro da própria Sabesp. É um completo absurdo que um governo, como o governo de São Paulo, que tem uma empresa, que é uma empresa altamente lucrativa, atenção cidadão de São Paulo, todos os anos, a Sabesp lucra 3 bilhões e meio. Lucra. Esse dinheiro vira um dinheiro que pode e deve ser aplicado para o público, para a população, para a sociedade civil. Por que diabos o governo Tarcísio está abrindo mão disso em nome de 7 bilhões de reais, que é o equivalente a 2 anos de lucro? No terceiro ano já não vale mais a pena o negócio. É inacreditável, né? Essa Equatorial, aliás, é a empresa que comprou a energia elétrica na cidade de Porto Alegre. E o serviço prestado pela Equatorial em Porto Alegre, quem mora na cidade sabe muito bem do que eu estou falando. É um completo lixo. É um lixo. Piorou muito o serviço de energia elétrica de Porto Alegre. Há muito. Que era estatal antes, da CEE, Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, foi vendido, privatizado, pelos governos neoliberais que estão se sucedendo no estado, e ficou uma porcaria. Pessoas quando tem ventania ficam sem luz 3 dias, 4, 5, 6 dias. É igual a porcaria da Enel aqui em São Paulo. A mesma coisa. O Tarcísio vai colocar a água de São Paulo na mão da Equatorial. Boa sorte. Boa sorte. Aliás, ontem, no ICL Notícias Primeira Edição, o Edu Moreira falou, né? A experiência da Equatorial com o saneamento e água é de uma empresa minúscula no Brasil e que está funcionando há 1 ano e meio. Ou seja, para além de tudo, os caras sequer sabem operar esse negócio. Claro, não vão precisar, né, gente? Inicialmente não vai precisar. O que vai acontecer com a Sabesp? Eu vou dar o retrato aqui, porque é o que acontece sempre, tá? Não é que eu estou adivinhando o futuro não, porque é assim que funciona no mercado. Os caras, eles entram na empresa pública, compram, assumem o controle da empresa pública. Primeira coisa que eles vão fazer, sabe o que é? Demitir por baixo uns 20, 25% das pessoas. Por que você faz isso? Porque demissão é o anabolizante do balanço da empresa. Demissão em massa, quando você faz, você melhora o balanço, mas muito, muito. Como a Sabesp é cotada em bolsa,
Quando você melhora o balanço, você melhora, em tese, mas em geral é assim que vai funcionar. Você melhora na análise chamada fundamentalista, né? Você vai melhorar o valor da ação. Você valoriza a empresa no mercado. O que acontece quando uma empresa demite 20% dos funcionários, 25%, 30% dos funcionários? Na empresa que você trabalha. Qualquer lugar que você trabalha. Trabalha e você tem 10 funcionários na empresa que você trabalha. O escritório de contabilidade. Se o dono decidir demitir 2, o que vai acontecer? Quem vai fazer o trabalho dos 2? Você, né? Você, a gente sabe como funciona. As pessoas que lá estão acumulam trabalho. O que acontece com o tempo? Uma pessoa fica doente, então antes tinha 10, com as demissões ficaram 8. Uma pessoa ficou doente, tem 7. Então você tem 7 pessoas fazendo trabalho de 8, de 9, de 10. Acontece que um escritório de contabilidade é diferente de uma empresa de energia ou saneamento. E quando acontecer um problema crítico no sistema, por exemplo, os alagamentos que aconteceram no Rio Grande do Sul, se acontece em São Paulo, com a Sabesp privatizada, com o número de funcionários reduzidos, para melhorar o balanço, para aumentar o valor das ações, para pagar mais bonificação aos executivos, para aumentar o salário dos executivos privados que entrarão lá e levarão esse dinheiro para outros lugares, para que eles possam comprar ações a preço de banana agora, demitir funcionários, melhorar o balanço, aumentar as ações e vender lá na frente, isso é um negócio, gente. É um negócio evidente, claro, cristalino, funciona sempre do mesmo jeito, não será diferente com a Sabesp. Na hora em que acontecer uma tragédia, porque ela vai acontecer, não vai ter gente para consertar o sistema. Abre o olho, população de São Paulo. A maior parte da população de São Paulo, aliás, é contra a venda da Sabesp, mas é um governo que joga contra o que pensa a população, né? Bom, ontem nós demos aqui uma sugestão de leitura, uma reportagem em relação ao crescimento patrimonial da família Brazão, né? Mais de 150 imóveis, sendo que a avaliação era mais de 100 milhões de reais dos imóveis. Então, o crescimento patrimonial dos Brazão inclui suspeitas de grilagem, a nova reportagem publicada hoje pelo UOL. Eu não sei porque está abrindo esse banner aqui, mas vocês podem ler a matéria lá, tá? Isso aqui era justamente o que a Marielle Franco estava investigando no Rio de Janeiro e é apontado pela investigação como sendo o principal motivo do assassinato dela, que ela estava começando a pisar nos calos da milícia, que estava fazendo grilagem, continua fazendo grilagem, em terras no Rio de Janeiro. Então, o patrimônio inclui, curioso, suspeitas de grilagem. Reportagem publicada pelo Graciliano Rocha e pelo Pedro Canário lá no UOL. Dona de 162 imóveis no Rio de Janeiro, que valem pelo menos 120 milhões de reais em valores atualizados, um político de carreira e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ontem eu falei do conselheiro do TCU, né? Quero fazer a errata aqui, conselheiro do TCE, tá? Um político de carreira e um conselheiro de contas detém um patrimônio acumulado de 162 imóveis. Só no Rio de Janeiro, porque a reportagem aqui não conseguiu, né, obviamente, investigar se não tem imóvel, um apartamento em Punta del Este, né? Um apartamento em Cancún, não é mesmo? Uma casa numa vila na Itália, não sabemos. É possível que tenha. Avaliação em 120 milhões de reais. E suspeita, claro, de que parte desse patrimônio tenha sido constituído justamente naquele tema que a Marielle Franco estava dedicando parte do seu mandato. A reportagem completa está, portanto, lá no UOL. Pacote que põe fim ao semiaberto e endurece penas avança no Congresso. Eles não vão parar, gente, aqui, ó. Não vai parar. Depois da saidinha, depois do pé do estuprador, a coisa não vai parar, né? Então não adianta a gente achar também que o Haddad vai mandar para a Câmara projeto para isenção de imposto de renda, tá? Não vai acontecer, gente. A Câmara está dedicada, esta Câmara, este Congresso, né, do centro para a direita todo, que é um Congresso podre,
está dedicado a isso aqui. É PL do estuprador, é fim da saidinha, é isso aqui que está dedicado o Congresso. Um pacote de projetos de lei que prevê o endurecimento do Código Penal e da Constituição tem ganhado força no Senado após a derrubada do veto presidencial para manter a proibição das saídas temporárias. O pacote é composto por 2 projetos de lei e um projeto de lei complementar. Os textos de autoria da senadora Margarete Busetti têm como objetivo alterar quem administra os presídios, mudar a lei de execuções penais, endurecer o tratamento dado a líderes de organizações criminosas e acabar com o regime semiaberto, quando o preso pode sair da unidade para trabalhar. Propostas são consideradas impopulares e ineficientes por parlamentares e especialistas em segurança ouvidos pelo UOL. Não estou preocupada com a popularidade. O grande problema dos governos federal e estadual é a segurança pública, afirmou a senadora. Está preocupada sim, senadora. Está preocupada porque isso aí chama voto lá no seu estado, tá? Não vem mentir pra gente aí não. Em Mato Grosso temos 900 quilômetros de fronteira seca com roubos de carga de gado. Precisamos pensar em soluções. Bom, solução não é encarceramento, isso aí é científico, né? Ideia de protocolar o pacote de lei surgiu após a senadora receber um vídeo de um suposto integrante de uma facção criminosa. Recebi um vídeo com 2 menores que cortaram a cabeça de um integrante de uma facção contrária. Conversei com o governador e disse que estamos perdendo a guerra contra o crime, afirmou ela. A parlamentar ressalta não ser especialista em segurança pública, não me diga. Me cerquei dos melhores e vamos discutir. Bom, ela está preocupada com isso, ela quer manter mais tempo ainda os jovens dentro da cadeia. Né, doutora? Tá ruim na aula de lógica, né, doutora? Se a senhora está preocupada com isso, e se cadeia é o RH do crime, como diz o Chico Sá, a senhora quer manter as pessoas mais tempo na cadeia. Não faz muito sentido, né, doutora? Senadora, no caso. Ai, ai. Gente, olha só. Vamos lá para falar do senhor Campos Neto, mas antes eu quero lembrá-los e lembrá-las. Estamos aqui nos nossos amigos da revista Fórum, que no domingo agora, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso webinário, né? Para quem não sabe, nós temos os nossos eventos mensais aqui, que são sempre ao vivo, gratuitos, né? Abertos, gratuitos, você não precisa pagar para assistir, e exclusivos. Dessa vez a gente vai fazer com o Adam Alter. O evento chama-se Apocalipse Tecnológico. Vai acontecer no domingo agora, às 8 horas da noite. De novo, é online, você pode assistir de qualquer lugar do mundo, gratuito, você só precisa fazer a inscrição em despertaicl.com.br, tá? Aliás, o link na tela está errado, não é despertaricl.com.br, despertaicl.com.br. Não tem jeito, eu pego todos. Se tiver uma letra perdida no meio de uma frase, eu pego. Despertaicl.com.br. Lembra que no começo a gente falou aqui sobre o Gato Galáctico, né? O youtuber esse, né? E eu comentei que a gente não deixa mais o nosso filho lá em casa assistir os shorts do YouTube, porque causa ansiedade. Causa ansiedade mesmo, tá, gente? Causa ansiedade e episódios de explosão de raiva. E eu já vi vários pais falarem sobre isso. Não é, a gente ficava preocupado que era só com o nosso filho. Não é uma coisa que acontece, é comum. E aí fui estudar, fui ler, e tem vários artigos sobre isso já, cientificamente comprovado, né? Porque você causa uma explosão constante de vários hormônios no cérebro da criança, principalmente dopamina, e a criança, quando ela é muito pequena, ela ainda não tem muito bem a distinção entre a realidade, né, material aqui, e o mundo virtual. Ela confunde as coisas, ela entra naquele túnel ali e aquilo ali passa a representar para ela uma vida possível, que é uma vida onde acontece o quê? Uma vida que ela é sempre legal. Sempre tem uma coisa espetacular acontecendo. É um drible do Neymar, é um desafio do youtuber não sei o quê, né? É um parque de diversões que está acontecendo alguma coisa, é uma pegadinha, é um pedaço de um desenho muito engraçado. Então a criança vai tendo a sensação de que a vida é 100% do tempo muito legal. E passa a ter muita dificuldade em lidar, por exemplo, com o tédio. A gente sofre isso na nossa casa, né? Pô, o que eu vou fazer no carro se eu não vou poder ver celular? Fica olhando pela janela. Ah, mas é chato. Quem não passou, quem tem filho sabe do que eu estou falando, né? Quem não passou por isso já. Mas é chato. E a gente fala, filho, a vida às vezes é chata, cara. Sabe? Às vezes a vida é chata. Você tem que aprender a lidar com o tédio.
Às vezes não tem, mas não tem nada para fazer. Pois é, às vezes não tem nada para fazer. Quando eu vou com ele no médico e tal, que a gente fica esperando, eu falo, filho, às vezes a gente vinha no médico antes de inventar celular e ficava meia hora aqui olhando para a parede, entendeu? Nem TV tinha no consultório. Hoje tem TV ainda no consultório, né? Você tinha que ficar vendo revista velha lá. E se você era criança, não tinha nem revista para criança. Ah, era assim? Era assim. Isso causa vários problemas. Nas gerações um pouco mais velhas, eu tenho sobrinhos que já são um pouco mais velhos, causa muita depressão nos pré-adolescentes e nos adolescentes. Por quê? Quando eles vão chegando na adolescência, eles vão entendendo que a vida é chata mesmo. É chata, é difícil. Não é legal o tempo todo. Você não vai ser o Neymar. Acabou a ilusão, entendeu? Tá com 15 anos, 16 anos, 17 anos, sabe? Você não tá treinando futebol, você tá fazendo outra coisa. Não vai ser o Neymar, cara. Isso causa muita frustração. Isso tudo alimentado pelas redes sociais, pelo algoritmo, pelo comércio, pelo negócio dessas empresas, né? A gente fala empresas de tecnologia, mas elas são um negócio, um mega negócio. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Já debateu muito isso no ICL, a gente se debruça sobre esse caso. Então, esse evento que a gente vai fazer no domingo é para você entender como funcionam esses mecanismos e conseguir lidar com eles. Se livrar deles, em boa medida, tá? O Adam Alter é um dos caras que mais entende disso no mundo. Vai estar com a gente, evento exclusivo, ao vivo, grátis. É um evento de saúde pública. Para mim é um evento de saúde pública porque esse assunto é um assunto de saúde, né? De saúde mental. Para a gente, para os adultos, para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo, tá? Então, vai falar sobre estratégias de manipulação das redes sociais, como elas viciaram o mundo e enriqueceram com o nosso vício. Porque cai na categoria vício mesmo, tá, gente? De fato, cai na categoria, segundo inclusive a Organização Mundial da Saúde, cai na categoria vício, né? Há inclusive rehab para pessoas que são muito viciadas em redes sociais. Tá bom? Então, ó, domingão agora, às 8 horas da noite, online, pode assistir de qualquer lugar do mundo, exclusivo, ao vivo e de graça. Despertaicl.com.br é o link, tá bom? Despertaicl.com.br. Faça a sua inscrição para você poder ser avisado por e-mail quando o evento estiver ao vivo. Beleza? Vamos seguir aqui então? Vamos lá para a revista Fórum, revistaforum.com.br, do nosso grande amigo Rovai, né? Grande figura. Alta do dólar. Qual o motivo da disparada? Segundo Fernando Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elencou quais seriam para ele os motivos que levam o dólar a subir tanto com relação ao real nos últimos dias. Em conversa com a imprensa na noite dessa segunda-feira, logo após a moeda encerrar o dia valendo R$ 5,65, a maior cotação desde janeiro de 2022, Haddad disse que uma das razões para a disparada seriam ruídos na comunicação do governo. Atribua a alta do dólar a muitos ruídos. Eu já falei isso no Conselhão, que é o Conselho, né, de Desenvolvimento Econômico e Social do país. Precisa comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo, declarou o Haddad. O dólar está alto, apesar da desvalorização de outras moedas ter acontecido no mundo todo de uma maneira geral. Aqui aconteceu maior do que nossos pares, Colômbia, Chile e México. Haddad aponta, contudo, que a alta deve se estabilizar e até mesmo registrar uma queda no valor com relação ao real, na medida em que o governo anunciar indicadores econômicos positivos. Vai acomodar, disse o Haddad, porque a hora em que esses processos se desdobrarem, isso tende a reverter, na minha opinião. Tive hoje mais uma confirmação sobre a arrecadação de junho, que ficou acima do previsto pela Receita Federal, ou seja, nós estamos no 6º mês de boas notícias na atividade econômica e na arrecadação. E aí, o Haddad foi questionado se o Banco Central poderia intervir, porque o Banco Central tem dólares, né? Nós temos uma reserva, aliás, o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo de dólares. Tem dólares. Se o dólar sobe muito, o Banco Central pode vender dólares no mercado. E aí vai funcionar a tal da lei da oferta e da procura, que não é uma lei, né? Você joga dólares no mercado com o intuito de baixar o preço do dólar. Você oferta mais dólar, o dólar fica mais barato. É isso que o Banco Central faz historicamente no Brasil. O Haddad foi questionado em relação a isso. E aí ele falou, isso é assunto do Banco Central.
Eles lá que sabem quando e como vão fazer. Então é um assunto que cabe a eles decidir. Sempre é possível você ofertar dólares no mercado, porque, segundo a Haddad, isso está escrito inclusive na governança do Banco Central. Age quando necessário, se necessário. Se vai ser necessário ou não, compete à diretoria do Banco Central julgar. Então o Haddad não foi para cima do Banco Central. O Banco Central está imóvel, vendo o dólar subir, o que é curioso, né, gente? Porque eu fui recuperar notícias antigas aqui e a gente poderia estar lendo isso como se fosse 2024, mas não é. Esses banners que o João inventou, que fica descendo em cima da manchete, é a coisa mais chata do mundo, viu, João? Né? E Nubank ainda. Nubank, né? O Banco do Brasil Paralelo. Que desgraça, né? Você pode acessar o site do iclnoticias.com.br que não tem banner do Nubank, tá, gente? Aliás, não tem banner de banco nenhum e de ninguém, porque ninguém patrocina o nosso site, porque assim desejamos. Né? Não é isso aqui que é... Você não consegue nem ler a notícia direito. Olha que curioso. A gente está tendo essa notícia da alta do dólar e eu poderia estar lendo essa manchete como se fosse uma manchete de hoje. Vejam só, se não poderia. Banco Central vende 25 bilhões de dólares de reserva para segurar dólar em meio à crise. Poderia estar lendo isso hoje? Poderia, né? O problema é que essa manchete fala da crise do coronavírus e é uma manchete de 2020. Então o Banco Central, do senhor Campos Neto, lá atrás, vendeu dólar. Bastante, inclusive. Né? 25 bilhões para segurar a alta do dólar. Fez leilão. E aí, depois, vendeu mais dólares. Olha esse banner, cara. Que coisa mais chata isso. As pessoas vão ficar com raiva do Nubank e tal, João. Não vão clicar em cima desse negócio, não. Venda de quase 70 bilhões em reservas no governo Bolsonaro não impede a disparada do dólar. Moeda subiu 45% desde o fim de 2018. Vendeu dólares, portanto, Campos Neto. Vendeu numa primeira remessa 25 bilhões de dólares, colocou no mercado para baixar o dólar, e depois 70 bilhões. Essa não impede alta. Isso aqui é manchete de jornal de economia no Brasil, né? Que é sempre muito mal feito, né? Se você bota 70 bilhões de dólares de um produto no mercado, obviamente você pode até não ter impedido a alta, mas você reduziu a força da alta, né? É um movimento que se faz. Agora o Campos Neto não vê motivos para intervir na alta do dólar. Então nós temos, segundo a Haddad, é um problema de comunicação, o que de fato em alguns momentos é sim, mas o Brasil está com PIB bom, dinheiro entrando, desemprego baixo e o dólar só sobe. Há muitos economistas, de várias correntes diferentes, aliás, que não necessariamente concordam entre si, né, que falam que o Brasil está sofrendo um ataque especulativo em relação ao dólar. E é o que parece. Os fundamentos da economia brasileira não mostram que o dólar deveria estar subindo desse jeito e não para de subir. Então, de fato, é o que parece que está acontecendo. O que faz o presidente do Banco Central nesse momento? Nada. O presidente do Banco Central diz não ver motivos para interferência e tentar conter a alta do dólar. Isso aqui manchete da semana passada. E aí, para encerrar o programa, eu quero só lembrá-los e lembrá-las que o presidente do Banco Central, assim como o Paulo Guedes, tinham os seus dinheirinhos, ou tem, não sabemos, fora do Brasil. O que significa que o dinheiro dessas pessoas está em dólar. Lembram da história do Paulo Guedes, que tinha uma offshore fora do Brasil, em dólar? Então, é o seguinte, meus camaradas. Se você comprou este copo de plástico e pagou R$1 e dolarizou este copo de plástico, se o dólar aumentar, ficar mais caro, o seu copo vale mais. Capiche? Então é assim que funciona, tá bom? Do jeito bem simples. Então há interesses dessas pessoas também, né, gente? Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são donos de offshore, matéria publicada pelo El País no Brasil. Os dois integrantes do governo Bolsonaro mantêm contas no exterior, apesar da importância de seus cargos, o que pode configurar conflito de interesse. Ora, pode, né? Será que pode? Isso aqui é matéria publicada em 2021, num caso conhecido como Pandora Papers, né? Que foram vários documentos
fiscais vazados de paraísos fiscais que expuseram essas pessoas. Então, o Paulo Guedes tinha lá a famosa offshore dele, né? E o senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, era dono, na época, de 4 empresas, 2 delas, Core Asset e ROCN, né, Roberto Campos Neto Limited, registradas no Panamá, em sociedade com a esposa, a advogada Adriana Bucolo de Oliveira Campos. O objetivo declarado das empresas é investir em ativos financeiros do Santander Private Bank, cujo conselho executivo Campos Neto integrou no passado. As outras offshores são a Peacock Asset, gerida pelo banco Goldman Sachs, e que foi descoberta numa investigação nas Ilhas Bahamas. A 4ª empresa é a Darling Group, que, segundo informou o Banco Central, é uma empresa de gestão de bens imóveis. Portanto, gente, boa parte dessa galera tem economias dolarizadas, tá bom? E não é você que abriu uma conta num banco digital que tem propaganda em aeroporto que acha que tem economia dolarizada, tá? Não é você. Tá, cara da Jeep Renegade, que se acalma aí. Vai com calma no trânsito. Então, gente, é assim, no mínimo de estranhar que o Banco Central não tome nenhuma atitude, que mantenha a taxa de juros do jeito que está, que não tome atitude em relação ao dólar, enquanto essas pessoas sabidamente têm, ao longo da sua vida, ao longo da sua história, agora não sabemos mais, o Campos Neto pode dizer, não, mas eu não tenho mais essas empresas, né? Agora, só as descobrimos porque os documentos foram vazados, essas aqui, né, Campos Neto? Então, as pessoas, só queria lembrá-los, né, a nossa audiência, de que muitas vezes há mais interesses e conflitos de interesses envolvidos nessas decisões que têm uma fantasia de técnica. Tá bom? Muito bem, o programa está acabando, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Não esquece, hein? Faz agora a inscrição, senão você vai esquecer. Inscreva-se no nosso evento de domingo, despertacl.com.br. Tô falando sério, faz agora, depois você deixa a aba aberta aí, não se inscreve, e depois vem encher o meu saco, que não tem reprise, que não conseguiu assistir, que esqueceu, tá? Então, abriu a aba aí, clicou, ó, despertacl.com.br, faça a sua inscrição para garantir que você vai ter assento neste evento online que a gente vai fazer no domingo sobre como as empresas ditas de tecnologia viciaram o mundo em redes sociais e lucraram trilhões de dólares com o nosso vício e a nossa saúde. E claro também a gente vai dar lá uma luz no fim do túnel, como sair disso. Como entender a armadilha e como sair dela, tá bom? Domingo, às 8 horas da noite, evento ao vivo, exclusivo e grátis. despertacl.com.br, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã. Muito obrigado e tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. O jornalista australiano Julian Assange, criador do Wikileaks, está livre, depois de 12 anos privado de liberdade por revelar documentos secretos dos Estados Unidos que perseguiu ele durante todos esses anos. Conversei com um jornalista brasileiro que entrevistou o Julian Assange em 2011, o Lino Bocchini. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, você confere no Em Detalhes, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.